Crime e Castigo é um livro lançado em 1866, por isso que estou chamado Fyodor. Obviamente eu não vou dizer o nome completo, porque, sinceramente, eu não... É um nome extremamente difícil de dizer. Mas Crime e Castigo é um livro muito interessante que aborda sobre como um crime ele pode ser, digamos assim, ele pode ser justificável, dependendo da causa. O livro ele tem digamos, uma história interessante. Ao longo do livro, a gente percebe que ele meio que ele nos dá a entender, até de uma forma meio filosófica, que simplesmente se todo crime ele realmente merece uma punição, porque nos é passado, por exemplo, a causa do crime pelo qual ele está sendo considerado culpado, ou seja, né, é isso que remete, né, crime e castigo, ou seja, o castigo seria, sei lá, ele ir preso ou até ir morto, sei lá, tipo, uma pena de morte, por exemplo. Mas nos dá a remeter que simplesmente, se ele realmente ele merece uma punição. Porque a causa pela qual ele está sendo preso, por exemplo, a causa pela qual ele está sendo acusado, o crime ele pode ser justificável. Ele tem uma causa, entendeu? Ele não é simplesmente algo simplesmente que aconteceu de forma premeditada, ou um crime a sangue frio, por exemplo, ou um crime que aconteceu de forma brutal e, sei lá, sem explicações. É um crime que aconteceu por questões nobres, se a gente pode considerar assim. Ele tem um motivo para acontecer, ele tem uma explicação. E a explicação, ela meio que, tipo assim, dá a entender que meio que ele não é tão culpado assim pelo crime. Ele acabou cometendo um crime por determinadas situações que acabaram acontecendo. Então é meio que ele precisava, é quase como você precisar matar alguém como uma forma de autodefesa, por exemplo. Se é, por exemplo, se você um dia for assaltado, por exemplo, e você tiver a oportunidade de matar o bandido, o crime ele pode ser justificável a partir do momento que eu fui assaltado, mas acabei matando o bandido. E a causa é o seguinte: simplesmente eu poderia ter não feito nada, eu poderia ter entregado, né, ter entregue as minhas coisas, poderia ter entregue meu dinheiro, ter entregue meu celular, tá, tudo, e ter deixado o bandido ir embora. Mas eu resolvi intervir, digamos assim, e resolvi ir contra o bandido, tirando a vida do mesmo ali, digamos assim. Então, a causa do meu crime, ela é justificável, porque eu não sei, tipo, em momento nenhum fui eu quem comecei com a ação. O bandido veio até mim e me assaltou com uma arma. Ela pode ser uma arma de verdade, ela pode ser uma simulacro, ela pode ser uma arma de airsoft, ela pode ser até uma Nerf. Mas a ação, ela meio que tem uma reação, digamos assim. E considerando que a justificativa para o meu crime ela tenha sido o fato de, eu não sei quais eram as intenções dessa pessoa. Ela podia simplesmente atirar depois de ter me roubado. Ela podia ter chegado atirando, ela podia simplesmente atirar. Se, por exemplo, eu não quisesse entregar minha carteira. Ou seja, a minha vida, ela corria o risco. Eu corria risco de vida ali. Então, pelo fato de eu ter tirado a vida do bandido, eu meio que justifico a causa pela qual eu cometi tal ato. Então, é isso que o livro passa pra gente. Que simplesmente, dependendo da causa, no caso, o crime ele pode se justificar. Ele traz essa indagação. Nós podemos, digamos assim, meio que contrapor um crime, supondo que a causa pela qual esse crime aconteceu tenha sido, digamos, uma causa justificável, como por exemplo uma invasão de uma casa. Você está tendo uma invasão na sua casa, alguém invade sua casa. Eu tenho o direito de matar a pessoa que invadiu minha casa? Ou simplesmente eu devo apenas ligar para a polícia e me esconder, ou esperar que, sei lá, meus vizinhos liguem para a polícia, ou eu posso simplesmente tirar a vida de quem invadiu minha casa?
Porque a partir do momento que eu estou em um local, digamos, a pessoa meio que viola, digamos, a linha do. Porque eu não sei quais são as intenções da pessoa. Por exemplo, se alguém invade a sua casa, a justificativa seria: eu matei aquela pessoa, certo? Tirei a vida dela. Mas a justificativa é: ela invadiu minha casa. Sabe? Eu não sei quais são as intenções de uma pessoa. Uma pessoa estranha entra na sua casa, invadiu sua casa. A pessoa pode simplesmente querer roubar e querer ir embora. Ou a pessoa pode querer roubar e matar quem estiver dentro da casa. Ou a pessoa pode estar justamente querendo só matar quem estiver dentro da casa. Então eu não sei quais são as intenções da pessoa. A partir do momento que a pessoa entrou na minha casa, ela meio que colocou um alvo na própria cabeça, digamos assim. Então, o livro, ele traz muito essa questão filosófica de a gente consegue justificar uma ação ruim com outra ação ruim, digamos assim. Eu consigo justificar um crime, por exemplo, de alguém que matou alguém com o fato de que uma pessoa veio e matou aquele que acabou de matar outra pessoa. Eu posso justificar um crime com outro crime por cima. Eu consigo justificar uma ação, digamos, uma ação ruim de um assassinato com uma ação nobre de, por exemplo, alguém que salvou uma pessoa que estava quase simplesmente sendo assassinado em um ponto de ônibus, por exemplo. Eu posso justificar tal ação, mas para eu justificar, eu consigo justificar, mas primeiro eu precisaria me colocar na situação daquela pessoa. Eu precisaria entender como como é meio que a situação, como é a sensação. O que eu faria no lugar daquela pessoa? Será que eu ficaria calmo? Será que eu simplesmente aceitaria, né, o que está acontecendo? Será que eu revidaria, assim como aquela pessoa fez? Será que eu ligaria, tentaria chamar por ajuda? Será que eu simplesmente, sei lá, eu simplesmente aceitaria, digamos assim, o destino? Então é isso que o livro, ele é interessante. Apesar de eu ter sido eu fui meio que obrigado a ler o livro. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro antes, o que foi, foi até que estranho, porque eu considerando que é um livro muito antigo. É um livro tipo, cara, é mais velho que a minha avó esse livro. Eu que a minha avó. Não, na verdade é mais velho que a minha bisavó. E olha que a minha bisavó morreu com o quê? 106 anos, eu acho. Alguma coisa assim. Mas é um bom livro. E apesar de ser antigo, cara, é uma coisa que até hoje é meio que, tipo, atual, digamos assim. Porque até hoje, né, a gente vive um mundo que até hoje acontece crime. Porque senão não existiria jornal, né? O jornal não ia ter tanta relevância se não fossem crimes brutais. Mas basicamente o trabalho foi esse, né? Digamos assim, era basicamente para eu falar sobre o livro. Eu recomendo, se você gostar, tipo, de algo um pouco mais calcado, um pouco mais de realidade, digamos assim, e coisas um pouco mais pra você se questionar sobre algumas coisas sérias, digamos assim. Eu recomendo a leitura do livro. É um livro muito interessante. Ele tem cara, uma boa temática, um bom desenvolvimento, um bom enredo, sabe? É uma literatura incrível esse livro. Então, quem quiser ler, sinta-se à vontade, eu recomendo. A minha nota para esse livro é um 10, porque realmente esse livro me fez questionar algumas coisas. Inclusive, né, eu realmente estou me questionando até agora, porque é realmente interessante, cara. Mas o trabalho foi esse. Muito obrigado por ter vindo até aqui e até um próximo dia. E agora eu vou dormir porque